E quando se está para organizar os festejos da independência para o 25, para o dia 25 de junho, eu ajudava aquilo que era do governo de transição, a área de informação. Ajudava particularmente as questões relacionadas já com o cinema. E eu tinha dito ao Ganhão, estou a ouvir que vais gerir a OEM, essas coisas da educação superior. Olha, eu gostaria muito, a imagem que eu tinha com os meus 18 anos era eu usar um saco-bu, uma pasta, hoje usa-se muitas pastas, nas costas, e levar filmes e ir a pé pelas aldeias e projetar filmes, estar com a população. Então, em termos académicos, eu vejo-me a fazer sociologia, e ele disse, ele já era reitor da OEM, já depois da independência, depois do dia 25, e diz-me que sociologia ainda era cedo, não haveria de haver esse curso. E eu disse, então, no fim, se calhar psicologia, mas estou em dúvidas se seria isso. Mas tudo relacionado para a área de cinema. Falar de cinema, formação superior de cinema, isso nem pensar em Moçambique, nessa altura. Havia outras prioridades das cadeiras que existiam, que era o direito e as cadeiras de economia e as cadeiras de línguas e as cadeiras de engenharia. Por isso tem ali na N1, depois do cemitério, ficava ali a faculdade de engenharia. Era excelente, excelente. Indicaram-me que vêm aí filmes de Londres, porque havia um grupo chamado Magic que apoiava muito a Frente de Libertação e que mandaram filmes para cinema, mas filmes sobre histórias ou sobre já revoluções, sobre transformações em vários países, desde a China, América Latina. Então, o que eu fiz foi organizar a distribuição desses filmes pelas salas de cinema. Então havia, assim, o Gil Vicente, o F. Dica, eu pus lá filmes, pus o Charlot, o atual Charlot, a atual Assembleia da República era um cinema, pus lá um filme e pus um no Júlio Rito, já para fora da cidade, não é? Na periferia, e foi, digamos, a primeira semana de cinema com alguma qualidade, com outro nível para se pensar países que se tornaram independentes, revoluções que se fizeram, etc, etc. E eu ajudei os irmãos Celso, porque o Fernando Silva, que era do Corinha Ramos, trabalhava com o Corinha Ramos, filmava lá. Eles em 72, 73 fizeram vários filmes no Corinha Ramos, e então estava o Popovich, que tinha acabado de fazer do Revumo Maputo e acaba no estado da Machava com a declaração da independência, isto sob o presidente Samora, e o Fernando Silva também andava a filmar para a Somar Filmes, que era do Corinha Ramos. Eles estavam a fazer um documentário também, estavam a filmar para eles também. Eles faziam muitos documentários um pouco relacionados com o regime na época, mas apoiaram Deixa-me ao menos subir as Palmeiras, em 72. Apoiaram um outro cineasta que veio fazer Catembe. Também são duas grandes referências e mal vistas pela PIDE, obviamente. Tentaram boicotar, dificultar a sua exibição, porque já se tinha essa imagem bem nítida de que estávamos mesmo a caminho da independência. Então, estes processos acabaram por me transformar também,
conhecer quem os fez. E o Jorge Rebelo, que era talvez o terceiro ou quarto figura importante na Frente de Libertação, um mês logo a seguir a independência, ele chama-me e diz: Simão, por favor, faz alguma coisa, nós não podemos perder imagens do nascimento desta nação. Eu, quando vi isto, fiquei petrificado. Está-me a dar uma responsabilidade grande. E eu respondi-lhe: ok, eu conheço o Corrinha Ramos, tenho ido às vezes lá visitar esse laboratório, eu vou para lá e vou pedir para me adaptar a trabalhar com uma câmara que eles usam, que parece 35mm, e vou pedir película, tudo, e vou começar a filmar. Sim, vai com o Truat. Truat era o cameraman do presidente que filmava com uma câmara soviética de fita. Era de fita. Então lá fomos os dois, eu e o Truat, fomos conversar com o Corrinha Ramos e ele prontificou-se e deu-nos durante 3 dias toda a orientação de realização, ele. Então chama 2 bons rapazes e dizem: agora vocês vão aprender a mexer a câmara com esses 2 senhores. Quem era? Ahmad Ali e Isaac Sodas. O Ahmad Ali era cameraman já, trabalhava com o Corrinha Ramos, com o Fernando Silva, com o Corrinha Ramos realizava ou mandava o Ahmad ir filmar certas coisas, depois ele editava o Corrinha Ramos. E então o Ahmad Ali nos introduziu numa Bolex 16mm e eu disse: mas quero a câmara que vou usar. Então também acabei por mexer a Reflex 35mm. A Reflex naquela altura era ruidosa, fazia muito barulho. Usava um magazã de 200 metros, só um magazã deste tamanho, um magazãzito. Bom, o magazã é grande, mas a película, o filme vinha assim. E o Isaac Sodas era assistente, um dos melhores assistentes de câmara que Moçambique jamais teve. Ele trabalhava na assistência das câmaras, ao cameraman, e é ele que vem nos ensinar: Simão, está aqui o magazã, está aqui o saco preto, tínhamos que meter a mão dentro do saco preto, o magazã e a lata de filme já estavam dentro do saco preto, tinha que ser selado, e depois tínhamos que abrir a lata, tirar o filme do invólucro que tinha e saber meter no magazã, preparar, tapar corretamente o magazã, não poderia apanhar luz, porque senão queimava a película, e fechar, e quando estivesse pronto, tirarmos as mãos, abrirmos o magazã e depois ir colocar na câmara. Portanto, essa preparação muito completa entre o Ahmad Ali a usar a câmara, fazer planos, saber fazer ângulos, havia várias lentes, principalmente na 35mm, a Bolex era com zoom, a outra eram 3 lentes fixas, uma lente de 24, uma lente de 50, uma lente de 75mm. Então, deram película e depois os principais eventos que iam acontecendo mais ou menos em agosto de 75, comecei a filmar e não parei de filmar, filmava e obviamente tinha que acompanhar também o presidente Samora. Fui com ele de volta à Tanzânia porque ele foi fazer um agradecimento, foi fechar o Instituto Moçambicano em Dar es Salaam para se transferir para Maputo, já independente. Ele foi fechar o Instituto Moçambicano e participar numa feira no interior leste da Tanzânia, e é onde estivemos
obviamente com Júlio Nyerere, um homem fantástico que eu conheci, e filmei-os. Filmei isso, está tudo filmado, está ali no INIC, está nos arquivos do INIC. Poucas destas imagens foram usadas até hoje.